A partir de mobilizações do movimento negro, a Lei Federal 10.639 foi aprovada pelo Congresso em 9 de janeiro de 2013. Ela acrescenta um artigo à Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tornando obrigatório o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira no ensino fundamental e médio. Apesar de existir há mais de 8 anos, esse artigo da LDB ainda não foi totalmente assimilado em nosso sistema educacional. Sua importância é desvalorizada, faltam conhecimento da lei, capacitação dos professores e material didático sobre o tema. O que você sabe da África? Que é um país de gente negras. Você sabe quantos países da África falam português? Não. Você conhece alguma celebridade africana? Também não. Você sabe quantos países tem a África? Eu acho que é uns 7 para 10. A Lei 10.000, ela chega, ela promove uma discussão do processo da educação brasileira. Né? Essa educação que está aí, ela dá uma reviravolta. Por quê? Porque ela trabalha, ela chega buscando um aporte do conhecimento. Porque sem o conhecimento eu não tenho a implementação da lei. É uma lei que pegou os professores de uma forma geral e mesmo as diretorias, né, regionais e estaduais de uma forma muito desaparelhada. Quer dizer, e agora? O que a gente faz? Concordamos que é importante, que já não é pouco, né? Mas como fazer isso em sala de aula? Então, uma época pela qual ainda passamos, agora com um número de material muito maior, mas ainda passamos, que é uma época de saber com que podemos trabalhar para poder fazer com que essa lei seja efetiva, né? Ou seja, que esse conteúdo seja realmente trabalhado em sala de aula. Então, quando se diz assim, o conteúdo, que conteúdo eu vou trabalhar? O conteúdo, ele não é uma disciplina. Então, as pessoas se apegam a um conteúdo para a não implementação dela. Ela não é uma disciplina. Ela é uma política transversal. Então, o que nós temos que entender, como é que eu trabalho essa política da Lei 10.000 na transversalidade, dentro das disciplinas que já constam na escola. Eu estou estudando história moderna. Então, meu professor tem que parar a história moderna para entrar na história da África? Eu digo, de início, merecia, porque nós não sabemos nada do continente africano. Mas dentro da história moderna, ele pode entrar no continente africano. O continente africano está aí, também é história moderna. A África não é só um passado escravocrata. A África é todo um processo civilizatório de acúmulos, de ciência, de cultura, de arte. Né? A gente tem consciência que a gente tem, o Brasil tem algo de África, né? Que ele é dentro do seu contexto histórico. Só que isso não se materializa como um conhecimento do nosso cotidiano. Repensar a história e a língua é repensar que esses elementos são elementos que constituem, né, a nossa história, os nossos traços, a nossa cultura. É aquela velha história, se eu não sei de onde eu vim, não sei para onde vou, né? Então é uma questão de você ter uma noção da sua historicidade, você ter, né, algo para contar e valores e orgulho, né? E não simplesmente ser compreendido como um ser ahistórico, e um ser que simplesmente, quando você pensa na história, no caso específico do negro, né, dos descendentes de africanos, sempre é pautada por uma lógica que só se remete à escravidão. E a gente não conhece nada mais além do que a escravidão. Eu acho assim que a gente não tem que ter uma questão muito ingênua de achar que a lei resolve questões históricas. Ela não resolve. Né? O grande avanço da lei é que ela coloca na pauta da educação a questão étnico-racial. Esse é o grande avanço da lei. O grande desafio da Lei 10.000, implantada, ela já está, é a implementação. O que precisa para a implementação? Primeiro, o governo, o Estado, ele precisa ser o grande indutor da implementação.
Ele tem que ser o grande indutor disso. E para ele assumir esse papel de indução, o que precisa? Financiamento. Não existe leis sem financiamento para uma questão tão específica. Financiamento, lógico que dentro do financiamento vem formação de professores, o entendimento para o próprio Estado, o que é a obrigação, a obrigatoriedade. A obrigatoriedade não é eu dizer eu faço se eu quero. Está dizendo ali que é obrigatório. Então, se é obrigatório, eu tenho que cumprir a função social dessa obrigação pública, que está dizendo a lei. Eu acredito que não se trata só de uma questão de instrumentalização técnica, mas de uma questão que envolve questões religiosas, questões sociais e racistas, por que não, né? Porque afinal muitos professores relutam em desenvolver esses conteúdos. Não se trata de pessimismo, mas de tentar entender o problema em suas múltiplas faces, para a gente simplesmente não cair na solução simplista de jogar todo o problema para o professor, né? E tentar entender como que se dá esse professor, porque se a gente entende que o professor ele tem muita responsabilidade em relação à identidade desses alunos, né? Em fortalecer, né? Como o Estado joga para o professor, joga para a escola, então esse professor ele precisa ser mais valorizado, né? E precisa ser mais estimulado.